Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 14 de julho. O Supremo Tribunal Federal forma maioria para invalidar regras que flexibilizaram o controle de qualidade de agrotóxicos e o aproveitamento de alimentos descartados. Você acompanha também nesta edição. Justiça do Trabalho condena o empresário Saul Clay a pagar a indenização de 30 milhões de reais por tráfico de mulheres para exploração sexual. Cresce o número de denúncias por crimes associados ao garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, em Roraima. E o STJ concede liminares para permitir cultivo de cannabis com fim medicinal sem risco de repressão. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para invalidar regras que flexibilizaram o controle de qualidade de agrotóxicos e o aproveitamento de alimentos descartados. A ação foi movida pelo Partido dos Trabalhadores. Amanda Mustafa traz os detalhes. A decisão do STF considerou inconstitucionais trechos de um decreto de 2021 que abrandou a classificação toxicológica dos agrotóxicos ao alterar um decreto de 2002 que regulamentou a chamada Lei dos Agrotóxicos. A decisão foi tomada em sessão virtual de julgamento de ação movida pelo Partido dos Trabalhadores. Entre os dispositivos invalidados pelo Supremo, a relatora do caso, a ministra Carmen Lúcia, reforça o papel do Estado e a necessária fiscalização dos órgãos competentes para tratar sobre o registro dos agrotóxicos, o uso dos produtos nas lavouras, impacto na produção de alimentos e danos para o meio ambiente e a saúde humana. Um dos dispositivos invalidados pelos ministros atribuía apenas ao Ministério da Saúde a fixação do limite máximo de resíduos de agrotóxicos e o intervalo de segurança de aplicação do produto. Antes, essa competência era compartilhada com outras duas pastas, o Ministério da Agricultura e o do Meio Ambiente. Outra norma considerada inconstitucional é a que determinava aos titulares de registro de agrotóxicos a obrigação de somente guardar os laudos sobre as impurezas do produto e o impacto toxicológico e ambiental dos agrotóxicos. Outro dispositivo declarado inconstitucional vinculou a destruição ou a inutilização de vegetais e alimentos em que sejam identificados resíduos de agrotóxicos acima dos níveis permitidos ao risco dietético inaceitável. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, volta a valer a redação de 2002 do decreto que determina a inutilização de alimentos com resíduos de agrotóxicos acima dos níveis permitidos. O plenário decidiu ainda que os critérios referentes a procedimentos, estudos e evidências suficientes para a classificação de agrotóxicos como perigosos a algumas doenças e à espécie humana devem pautar instituições técnico-científicas nacionais ou internacionais reconhecidas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, anulou o recebimento da denúncia feita contra um homem acusado de tráfico de drogas. O ministro apontou que a decisão não considerou os argumentos da defesa. As informações com a repórter Carolina Chaves. O pedido da defesa foi contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça, que negaram o habeas corpus do acusado. O homem foi preso em flagrante com 135 gramas de entorpecentes. A defesa dele alega que a droga era para consumo próprio e que a busca pessoal feita contra o réu foi ilegal, por ser baseada apenas em atitudes suspeitas. Segundo os advogados, a decisão que recebeu a denúncia é genérica e não considerou esse argumento fundamental. Por isso, foi pedida a anulação de todos os atos processuais desde o recebimento da denúncia. Ao aceitar o pedido, o ministro Gilmar Mendes entendeu que houve cesseamento de defesa. Por isso, além de anular a denúncia, o ministro determinou que o juiz de primeira instância analise adequadamente os argumentos dos advogados. O ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo impediu a União de bloquear dinheiro do Estado de Minas Gerais para o pagamento de uma dívida bilionária. Sobre esse assunto, nós vamos falar ao vivo com a repórter Viviane Novaes. Boa noite, Viviane.
Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, o ministro Luiz Roberto Barroso, que está na presidência do STF este mês, atendeu a um pedido do governo de Minas Gerais e proibiu a União de bloquear recursos estaduais para o pagamento de uma dívida de 16 bilhões e 400 milhões de reais e também de tomar medidas como a inscrição do Estado em cadastro de inadimplentes. O ministro autorizou Minas a prosseguir nas negociações para adesão ao Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal. Esse programa, William, facilita o pagamento de dívidas com a União. O governo federal havia impedido o Estado de fazer adesão porque, na data limite, a lei estadual sobre o assunto ainda não havia sido aprovada. Na decisão, Barroso afirmou que romper o acordo de refinanciamento com a União pode causar um prejuízo grave à continuidade dos serviços públicos no Estado, atingindo a população e os mais necessitados. William. Obrigado, Viviane. E no próximo bloco, cresce o número de denúncias do Ministério Público Federal por crimes associados ao garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Voltamos já. Cresceu o número de denúncias do Ministério Público Federal por crimes associados ao garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, no estado de Roraima. O repórter Pedro Canguçu tem as informações. Somente no primeiro semestre deste ano, 79 pessoas foram denunciadas pela prática de crimes associados à mineração ilegal no estado de Roraima. Neste período, 44 denúncias foram ajuizadas. O número é quase igual ao do ano passado inteiro, quando 46 denúncias foram encaminhadas à Justiça. Para se ter uma ideia do crescimento, em 2017 foram apresentadas 10 denúncias contra 33 pessoas. Em 2018, 3 denúncias contra 5 pessoas. Em 2019, foram 7 denúncias contra 15 pessoas. Em 2020, o MPF fez 9 denúncias contra 49 pessoas. Em 2021, foram 14 denúncias contra 24 pessoas. E no ano passado, foram 46 denúncias contra 106 pessoas. O balanço foi divulgado pelo Ministério Público Federal nesta quinta-feira e mostra que o combate ao garimpo ilegal na terra indígena Yanomami é uma das prioridades de atuação do Ministério Público Federal. Os acusados podem responder pela prática de crimes associados ao garimpo ilegal e as penas variam de 6 meses a 5 anos de prisão, além de multa. Em determinados casos, os denunciados podem responder ainda por outras infrações, como formação de organização criminosa e lavagem de dinheiro. A segunda turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou recursos do Ministério Público Federal e manteve a condenação de Rony Lessa a pena de 5 anos de reclusão em regime fechado pelo crime de tráfico internacional de armas. Nos embargos, o MPF sustentou que a turma não teria analisado argumentos apresentados no processo que justificariam o aumento da pena, como a alegação de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. O TRF, no entanto, entendeu que não houve obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão no processo. Liminares do STJ permitem cultivo de cannabis para fim medicinal sem risco de repressão. Repórter Paulo Mondego explica essas decisões ao vivo. Oi, Paulo, boa noite. Boa noite, William. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, deferiu liminares para garantir que 3 pessoas com comprovada necessidade terapêutica possam cultivar plantas de cannabis sativa sem o risco de qualquer medida repressiva por parte das autoridades. Para o ministro Og Fernandes, os pedidos foram satisfatoriamente justificados com a apresentação de documentos que atestam a necessidade dos requerentes. O vice-presidente do STJ lembrou que precedentes da Corte consideram não ser crime a conduta de cultivar cannabis para fins medicinais diante da falta de regulamentação prevista na Lei de Drogas. Com base nessa jurisprudência, o ministro Og Fernandes considerou que o mais prudente é resguardar o direito à saúde dos interessados até o julgamento final dos recursos pelas turmas competentes. Os relatores serão os ministros Ribeiro Dantas e Antônio Saldanha Palheiro e o desembargador convocado João Batista Moreira. Volto com você, William. Obrigado pelas informações, Paulo. Foi negado a um réu preso pelo envio de 326 quilos de cocaína ao exterior
o benefício da redução de pena. O abrandamento da condenação de 1/6 a 2/3 é previsto em lei nos casos em que se enquadram no chamado tráfico privilegiado. A decisão do vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, que está no exercício da presidência. Reportagem de Marina Campos. O habeas corpus foi pedido pela defesa de um homem condenado a 16 anos de prisão por tráfico internacional de drogas e corrupção ativa. De acordo com a denúncia, ele foi preso no Porto de Santos, em São Paulo, com 2 outras pessoas, ao tentar embarcar 326 quilos de cocaína em um container com destino à Bélgica. O réu ainda teria oferecido R$500 mil a um policial militar para evitar a prisão. No habeas corpus, a defesa alegou que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região aumentou a pena apenas em razão da quantidade e da natureza da droga e pediu o abrandamento da condenação, sustentando que a situação do réu se enquadraria no chamado tráfico privilegiado, com direito ao benefício previsto na Lei 11.343 de 2006. Ao analisar o HC, o ministro Og Fernandes ressaltou evidências apresentadas no acórdão do TRF3 de que o homem integrava a organização criminosa ou se dedicava habitualmente ao crime. Segundo o ministro, o valor da carga e a quantia oferecida a um policial foram considerados na pena aplicada. Para o vice-presidente do STJ, o acórdão, à primeira vista, não permite a conclusão de que o réu esteja sofrendo constrangimento ilegal. O julgamento definitivo do habeas corpus deverá ser analisado pela 5ª turma. O relator será o desembargador convocado, João Batista Moreira. Ainda no Superior Tribunal de Justiça, o vice-presidente da Corte, ministro Og Fernandes, negou liminar em habeas corpus ao prefeito de uma cidade do Maranhão, acusado de provocar aborto sem o consentimento da gestante. Os detalhes com a repórter Kátia Gomes. A defesa do prefeito da cidade de Carolina, no Maranhão, Erivelton Teixeira Neves, pretendia assegurar o direito de só apresentar resposta à acusação depois de ter acesso à íntegra do inquérito que o apontou como possível autor do crime de aborto provocado sem o consentimento da gestante. O Ministério Público do Tocantins ofereceu denúncia contra o político em abril deste ano. De acordo com a acusação, o prefeito, que é médico, teria sedado a vítima para realizar o procedimento sem a concordância dela. O caso chegou a ser enviado para o Tribunal de Justiça do Maranhão pelo fato de envolver um prefeito do estado, mas devido ao entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o foro por prerrogativa de função só é válido para crimes cometidos em razão do cargo e durante o exercício dele, o processo ficou no local dos fatos, em Augustinópolis, Tocantins. No habeas corpus ao STJ, a defesa do prefeito argumentou que partes importantes do inquérito não foram juntadas ao processo, o que dificultaria a apresentação da resposta à acusação. Ao negar o pedido, o vice-presidente da Corte, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, lembrou que a jurisprudência do STJ, alinhada à do STF, é clara no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus contra o indeferimento de liminar na instância antecedente, quando ainda não julgado o mérito do pedido, salvo em situações de flagrante ilegalidade. O Poder Judiciário de Mato Grosso, o Ministério Público e a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Cuiabá realizaram uma audiência pública para apresentar à sociedade a metodologia aplicada pela PAC. A repórter Eli Cristina Azevedo acompanhou. O Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, GMF, e Ministério Público do Estado, realizaram uma audiência pública na sede das Promotorias de Justiça de Cuiabá para a apresentação da metodologia aplicada pela APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, dedicada à recuperação e reintegração social dos condenados a penas privativas de liberdade. O sistema prisional é de responsabilidade de todos nós como cidadãos. E isso faz com que nós, então, tenhamos mais interesse em conhecer metodologias como a APAC, que há mais de 40 anos vem demonstrando uma forma humanizada de tratamento dos condenados e, com isso, fazendo com que eles também tenham
uma recuperação, uma ressocialização, uma reinserção na sociedade de uma forma altamente positiva, com um índice de reincidência baixíssimo, um custo altamente convidativo, muito mais em conta do que o sistema tradicional. Será implantado aqui no estado de Mato Grosso, até como título de experiência, uma unidade apaquiana prevista para 200 reeducandos, e tenho absoluta certeza que dentro de pouco tempo nós teremos que estendê-la por todo o estado de Mato Grosso. Nós temos problemas crônicos e o envolvimento da sociedade é indispensável para que a gente consiga apresentar soluções efetivas. Atualmente existem 68 unidades da APAC em funcionamento em todo o Brasil, a maior parte delas em Minas Gerais. Cerca de 90 estão em fase de implantação. Mais de 6.600 pessoas cumprem penas em APACs de todo o Brasil nos regimes fechado, semiaberto e aberto. É um modelo prisional, não é hotel, não é um modelo alternativo, é prisão, com grade, com muro, com cerca. Mas é uma prisão que prima pela reeducação, pelo trabalho, pela reinserção social. Porque por pior que seja o crime, ele voltará à sociedade. É uma política de resultados muito interessantes, principalmente com a redução do índice de reincidência criminal, que é bem expressiva, né? Nessas unidades, a reincidência criminal, por exemplo, entre o encarceramento feminino chega a ser de 0, não é? E a gente espera que essa metodologia, que já está em outros estados do Brasil e está também fora no exterior, ela seja estudada também aqui no estado do Mato Grosso, né? É possível, basta ter mesmo a força de vontade de todos e a ideia de mudança para o sistema prisional. Nas APACs, o Recuperando participa ativamente da administração do presídio, fica com as chaves das celas, não fica isolado e sim, mais próximo da família. A PAC, para mim, representa vida, representa uma luz no fim do túnel, né? Porque quando se fala de APAC, eu vejo como a única esperança, né, que existe hoje no sistema prisional para recuperar aquele que está privado de liberdade. Além de cumprir pena na APAC, a gente pode sonhar aquele que está lá cumprindo pena, né? E eu sonhava um dia estar trabalhando na APAC. E assim foi. E hoje estou como gestor da APAC de Paraná. Cuiabá será o primeiro município de Mato Grosso a receber uma unidade prisional com esta metodologia, que é composta por 12 elementos, entre eles participação da comunidade, trabalho, espiritualidade, o voluntário e o curso para formação. A base da APAC, além da família, da religiosidade, dos clubes de serviços da sociedade civil, é o voluntariado, que trabalhará no dia a dia na unidade de reintegração social. Ganha o recuperando, que consegue ser reinserido socialmente. Ganha a sociedade, porque a APAC, ela é uma protetora da sociedade, e ganha, inclusive, até mesmo as vítimas, porque a PAC, ela também tem uma política, um olhar para as vítimas também, além de que se promove a justiça restaurativa. A seguir, Justiça do Trabalho condena empresário Saul Klein por exploração sexual. A Justiça do Trabalho condenou o empresário Saul Klein a pagar uma indenização de 30 milhões de reais por aliciar adolescentes e mulheres jovens com falsas promessas de emprego e exploração sexual. O condenado submeteu as vítimas ao trabalho análogo à escravidão. As informações com a repórter Viviane Novaes. O empresário Saul Klein, filho do fundador das Casas Bahia, buscava sempre o mesmo perfil. Mulheres jovens, altas, magras e de baixo poder aquisitivo. Saul oferecia trabalhos de modelo, mas as vítimas eram envolvidas num esquema de exploração sexual no sítio do empresário em Boituva, interior de São Paulo. Segundo o Ministério Público do Trabalho, que ajuizou a ação civil pública contra Saul, as vítimas eram obrigadas a manter relações sexuais com ele enquanto ficavam sob uma forte violência psicológica e vigilância armada. De acordo com o MPT, as jovens também foram contaminadas por doenças sexualmente transmissíveis.
A quarta vara do trabalho de Barueri, em São Paulo, condenou o empresário a pagar uma indenização de 30 milhões de reais por exploração sexual e por aliciar adolescentes e mulheres com falsas promessas de trabalho, submetendo as vítimas à condição análoga à escravidão. O dinheiro será revertido para 3 instituições sem fins lucrativos. A Justiça também impôs diversas restrições ao empresário. Se não forem cumpridas, Saul Klein pode receber multa de 100 mil reais por cada uma. A Justiça do Trabalho ainda determinou que o Conselho Regional de Medicina de São Paulo e o Ministério Público Estadual apurem se os médicos que realizaram os atendimentos às vítimas no sítio do réu cometeram infração ética ou legal e se houve infração à legislação sobre saúde pública. A condenação de Saul Klein é considerada a maior do país por tráfico de pessoas e a segunda maior por dano moral coletivo pela prática de trabalho escravo. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a sentença de primeira instância que condenou Antônio de Almeida Naquim a uma pena de 6 anos de detenção em regime semiaberto. Ele foi condenado pela morte de 2 pessoas e ferido outras 12 num acidente de trânsito em 2018. Antônio é portador de epilepsia e teve um apagão enquanto dirigia na orla de Copacabana, zona sul do Rio. Ao perder o controle do veículo, ele jogou o carro na direção de 19 pessoas que estavam no calçadão. No processo foi constatado que ele agiu de forma negligente, pois não informou sua condição de epilético ao renovar a carteira de habilitação no Detran. Na sentença, ele também foi proibido de dirigir pelo prazo de 5 anos. A Latam Linhas Aéreas foi condenada a reembolsar uma comissária de voo por despesas com maquiagem. Confira os detalhes desse caso com o repórter Pablo Lemos, direto do Tribunal Superior do Trabalho. O caso foi julgado pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. De acordo com o colegiado, gastos resultantes de exigências feitas pela companhia aérea não devem ser pagos pela empregada. O pedido da comissária de voo havia sido concedido em primeiro grau, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, excluiu da condenação o reembolso de despesas com maquiagem. O TRT entendeu que a própria comissária havia admitido em depoimento que se maquiava no dia a dia. Como resultado dessa afirmação, o regional concluiu que a empregada usaria maquiagem por opção pessoal, independentemente da recomendação do empregador. O caso, então, chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O ministro Cláudio Brandão, relator do recurso da empregada na 7ª Turma, argumentou que a decisão do TRT se baseia em um estereótipo de gênero atribuído às mulheres e adota uma visão machista ao presumir que todas elas usam maquiagem. O voto do relator registra ainda que a conclusão adotada pelo regional atribui às mulheres a obrigação de sempre estarem maquiadas em situações de exposição pública, inclusive no trabalho. Para ele, esse entendimento é equivocado e não pode passar despercebido pelo judiciário. O voto que submeto, evidentemente, ao exame de Vossas Excelências já adota o protocolo com perspectiva de julgamento, com perspectiva de gênero, para entender que essas questões relativas a estereótipo de gênero fogem e devem ser repelidas porque estabelecem em relação à mulher uma atitude estereotipada, preconceituosa, machista, e por essa minha compreensão, evidentemente, né, presidente, ministro Evandro, não podem ser toleradas nesta Corte Superior. Com isso, a 7ª Turma restabeleceu a sentença para condenar a TAM a pagar uma indenização mensal no valor de R$ 50 pelas despesas da comissária de voo com maquiagem. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana.